Deus que tudo pode. Estamos de volta ao segundo bloco do Antenados na Geral. A gente começou debatendo sobre estruturas de igreja centralizada e descentralizada, né? Esses dois formatos são bem... Enfim, é fácil de enxergar, talvez dentro da Igreja Católica, que tem uma centralidade de discurso, de cabeça, né, de ser uma igreja que tudo que vem de Roma, o formato já vem pronto. Já a Igreja Evangélica é um movimento do povo, de como Deus trabalha em cada local. Então, é normal, às vezes, você ver igrejas, enfim, né, como a gente falou aqui, parede com parede, e você entra em uma e entre outras, são totalmente diferentes. Não tem, às vezes, uma centralidade de discurso, de liturgia, de dogmas, às vezes até nem de doutrina, né? Infelizmente, como nós debatemos aqui. Mas, pastor Edson, como é que você entende centralização, descentralização? Qual é mais benéfico, talvez, para a igreja evangélica? É bom do jeito que está? Olha, eu queria voltar um pouquinho lá ao Velho Testamento. No Velho Testamento, nós tínhamos a centralidade dos profetas. Deus falava ao povo através dos profetas e tinha aquela voz que era dos profetas, e cada profeta dizia o que Deus queria para o povo. Apenas para dar um salto aí, porque senão a gente fica muito tempo nesse tema do Velho Testamento, que é muito rico. Mas no Novo Testamento, vamos falar, houve uma mudança, uma constituição diferente, onde Jesus chegou e trouxe sobre ele a centralidade da distribuição da vontade de Deus. Então, todo mundo tem que chegar ali. O que Jesus disse? Quando foi questionado pelos discípulos, mas hoje você é o porta-voz. E quando você está dizendo que vai morrer, vai para o céu. E nós, como é que vamos ficar? Ele falou, deixarei o Espírito Santo. Bom, eu quero partir daí. Ninguém fala com autoridade a partir do Espírito Santo sem unção do Espírito. Portanto, o que se vê hoje, provavelmente, que eu não posso dizer o que está no coração de cada um, cada pessoa diz o que quer, mas não fala o que quer, melhor dizendo, mas nem sempre diz o que quer. Falar e dizer são coisas diferentes. Muitas vezes a pessoa fala o que é conveniente para ela, mas não diz o que é da unção do Espírito, porque é uma mistura muito grande. As pessoas hoje estão influenciadas, influenciando e sendo influenciadas. Há uma troca muito grande. E nisto, há muito interesse envolvido nisso. E quando há interesse envolvido, então não há unção do Espírito. E eu não posso dizer quem tem interesse e quem tem unção. E Jesus disse o seguinte, pelos frutos os conhecereis. Bom, então o que eu diria? Observe os frutos, a constância, a capacidade de cada um ser humilde o suficiente para interpretar à luz do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo, a palavra. A gente percebe que, às vezes, até pessoas entram inicialmente com muita condição fazendo isso. Eu tenho visto isso com uma certa apreensão. Mas lá no meio, quando a pessoa começa a ganhar muito ibope, ela começa talvez a perder a unção, porque a gente desvia o pensamento, o olhar da unção do Espírito Santo e começa a olhar a pessoa. E aí é problemático. Ora, a multiplicação, a proliferação, vamos dizer assim, de igrejas, eu não vejo como uma coisa ruim, mas também não vejo como uma coisa benéfica. Por quê? Porque é uma questão muito social. Muito social. Eu acho que nós falamos todos a mesma linguagem se todos nós estivermos dentro da unção do Espírito Santo, desinteressados de nós mesmos. Eu não sou o dono do Evangelho. Eu sou submisso ao Evangelho. Eu não falo aquilo além daquilo que o Espírito Santo permite que eu fale. E se eu disser, eu estou cometendo um erro. Então, esta questão é muito séria. E o que a gente vê, essa proliferação, essa competitividade que o pastor abordou muito bem aqui, a competitividade, uma igreja do lado da outra, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O mundo é muito vasto.
Nós entendemos dentro do nosso Brasil, e com essa dimensão enorme, lugares que nunca tiveram uma igreja, mas são pobres, são pessoas que não têm retorno financeiro, que não dão ibope, então ninguém vai, mas quer ficar num grande centro, um de um lado do outro. Seria isso realmente de Deus? Eu gostaria que o ouvinte mesmo tirasse a sua conclusão. Eu não preciso concluir isso. Agora, você vê, por isso o trabalho de missões, o trabalho missionário é um trabalho abençoado, e Deus abençoa quem faz missões, porque ele vai procurar onde não tem. Então eu vejo muitas igrejas onde já tem. E lugares onde nem a mídia pega, muitas pessoas estão morrendo sem Cristo. Seria isto mesmo que Jesus está dizendo? A unção do Espírito, quando as pessoas não estão procurando as pessoas carentes de Cristo. E a carência, é lógico que a gente tem que admitir que a carência não é sinônimo de pobreza, é monetária, é sinal de pobreza espiritual, e nos grandes centros estão os pobres espirituais, porque estão se corrompendo com o dinheiro, com as coisas que são desse mundo, né, como diz a própria palavra. Então há aí, para mim, uma grande preocupação, ir aonde não tem, aonde está precisando, nas carências das pessoas espiritualmente. Eu penso que nós precisamos buscar a unção do Espírito e o que Jesus está querendo, como Jesus quer a administração da sua palavra, não é minha, como que ele quer. Eu fico, às vezes, imaginando, eu sou pastor de uma igreja próxima ao Norte Shopping, no grande centro. Me incomoda ser pastor ali, porque as pessoas todas estão ali com acesso a tudo. E eu fico perguntando, Senhor, eu vou continuar aqui até morrer? Será que eu não vou ter oportunidade de falar com quem nunca ouviu? Então eu não perco a oportunidade de ir num lugar assim. Estou me programando agora para ir com a Junta de Missões Nacionais a um projeto lá no Amazonas, que vai ter um grande trabalho com crianças indígenas. Eu estou muito tocado com esse trabalho, porque a criança indígena, ela não vai me dar retorno financeiro nenhum, mas ela precisa da palavra de Cristo. Então, para mim, esse é o trabalho, e a unção do Espírito Santo. Amém. Pastor, acho que tudo que o senhor falou, a gente analisando o corpo humano, e o Senhor Jesus, a igreja, é comparado, né? Ele é o cabeça. O sangue que corre na cabeça não passa pelo corpo, André, né? Então, eu acho que o corpo tem que estar em função daquilo que a cabeça determina, daquilo que ela pensa. Será que temos vivido isso, pastor, nos nossos dias? Nesse crescimento do Evangelho no nosso país? Eu estava conversando com o pastor antes de começarmos aqui, falando justamente isso, que esse crescimento, André, se fosse 10% em qualidade do número que crescemos, a gente seria uma pátria diferente. Eu entendo também que esse caos que a gente tem vivido, espiritual, eu sei que está abrindo a porta para a manifestação do remanescente. E a nossa oração é, Senhor, eu quero fazer parte desse remanescente, porque do jeito que está, André, é muito difícil. Dias maus é que a igreja do Brasil tem vivido. Dias maus. E aí passa pela motivação, né? Se o interesse é o quanto a pessoa tem no bolso, essa motivação não vem do Espírito Santo de Deus. Vem da ganância do homem, do principado Mamon, né? Que é uma entidade que domina e infelizmente domina as pessoas. Objetos, eu costumo dizer, foram feitos para serem usados. E pessoas para serem amadas. Mas quando a gente está sob influência desse Deus Mamon, a gente usa as pessoas, né, e ama os objetos. A gente inverte isso. Então a gente tem visto isso, André, nos nossos dias. Nesse sentido, então, talvez eu tire a conclusão que a descentralização de um trabalho é interessante, porque pode até ter alguém mal intencionado, mas ele não vai fazer um grande estrago. Talvez quando é descentralizado é muita gente para fazer pouco estrago. Agora, quando é centralizado, é pouca gente para fazer muito estrago. Porque talvez se um líder, uma pessoa que está na liderança de algo centralizado, tiver uma intenção errada ou própria
do que vem dali vai refletir, enfim, né, em tudo que é lugar. Então é interessante ter, É verdade. né, Agora, o que chamam em inglês de checks and balances, né, um balanço um pouco de poder que eles usam muito em questão governamental, do legislativo, do judiciário, do executivo. Cada um checa o outro. Quando você é descentralizado, se alguém está falando errado, está agindo errado, já vem quem está aqui, olha, o certo é isso aqui. Então, a descentralização e a maneira que o Espírito Santo trabalha na vida de cada um, a gente falou um pouco sobre o Espírito Santo, talvez seja isso, né? Um sacerdócio universal. Eu queria assim, na realidade, eu não concluí como desejei, como a direção do programa está colocando, exatamente porque não falei da importância e da desimportância, se pode usar esse termo, de ser centralizado ou não. Eu vejo igrejas centralizadas, segmentos evangélicos centralizados. Sim. Segmentos evangélicos muito centralizados. Eu penso que nenhum ser humano espiritual deve trazer para ele a responsabilidade de ditar o que o outro deve dizer. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Deus me livre dessa responsabilidade de dizer o que os outros devem dizer. Eu acho que todos nós temos acesso ao Espírito Santo para ouvir. Então, a descentralização pode ser uma deteriorização, a humanização do discurso espiritual. Pode ser um discurso eclesiástico, um discurso de instituições, uma instituição que está centralizada. Administrativamente, aquilo pode ser benéfico, administrativamente, mas não é espiritualmente. É uma questão muito séria aí. Porque quando eu preciso de organizar, eu preciso, olhando até para Jetro, né? Lá falando com Moisés, o que você está fazendo? Eu estou julgando o povo. Você está ficando maluco, Moisés? Você está cansado agora de tarde, você não tá, já está confundido. Você não consegue. Põe chefe sobre chefe. Organize. Então, a organização é necessária. A organização é muito necessária. Agora, esta organização, ela começa a distorcer a partir do momento que quem está administrando começa a chamar para si a responsabilidade do que os outros devem dizer. Isso do é espiritual, o espírito, né? Exatamente. O administrativo fica à frente do talvez do espiritual. Isso aí é uma coisa muito perigosa. Ou ele vê o espiritual administrativamente, né? Deus trabalhou assim aqui, eu quero que ele trabalhe assim na igreja de vocês. Então está aqui a cartilha das próximas mensagens, de como você vai falar, o gesto da sua mão, como você vai se vestir, que vai dar certo. Isso aí você começa a interferir. Agora, André, me permita um adendo. Jesus, quando separa os 70, vai aparecer 2 que não faziam parte daquele grupo dos 70, pregando o evangelho. Aí alguém vai questionar e dizer, mas esses 2 aí não fazem parte, vamos calá-los. Jesus disse não, porque quem não é contra nós, Paulo vai dizer que não importa como, importa que o evangelho está sendo pregado. Agora, a fé vem pelo ouvir, e não ouvir a palavra do homem, e sim a palavra de Deus. Então quem faz a obra, de fato, é o Espírito Santo. Agora, existe uma frase na nossa bandeira nacional que é um fato, essa questão de centralização e descentralização, né? Ordem e progresso. Isso é um fato. É impossível haver progresso sem ordem. Tem jeito. Mas vê que aquela frase... Tá sim. Aquela frase é uma frase que vem do positivismo. Com certeza. Não é? De fato. Ela não vem da realidade democrática. Sim. Ela vem de uma coerção. Tá? Então, esse é o grande perigo. Quando eu sou coercitivo, você fala o que eu quero, do contrário, não pode. Faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Eu dizer isso, Deus me livre. Não. Eu, às vezes, ouço pastor, pregações... Não é autoritário. Não, se me permite, quando eu usei a frase da bandeira nacional, estou falando justamente de organizar, não estou falando de impor, não estou falando de dessa coisa coercitiva de fazer o que eu mando, não é isso? Eu estou falando de colocar ordem na casa. Essa questão de organização, que é de suma importância, porque infelizmente a gente está vendo uma colcha de retalho. É verdade. Se nós olharmos para toda a instrução do apóstolo Paulo, nos momentos mais difíceis, onde estava se definindo doutrina, particularmente sobre a questão da circuncisão, o apóstolo Paulo sofreu muito com aquilo, porque ele queria explicar que a circuncisão não era uma questão biológica, mas uma questão espiritual. É preciso circuncidar o coração, o pastor usou esta expressão, circuncidar o coração, fazer uma cirurgia
nos propósitos pessoais, individuais, sociais, para deixar que o Espírito Santo pudesse ser o Senhor, não só aquele que nos traz uma ideia, mas nos traz uma realidade de vida. Então, essa é a questão, e é uma gênese muito interessante, porque se nós observarmos o dia a dia, conviver com as pessoas, nós vamos conhecê-las. Há um pensamento muito, muito interessante que diz que para conhecer uma pessoa, nós temos que comer com ela uma saca de sal. Né? Porque é convivendo. Então, é muito ruim e decepcionante quando nós chegamos mais perto de algumas lideranças e percebemos o que a pessoa de fato é. É o carisma sem caráter. Não pode, é muito forte para mim dizer. Desculpa, pastor, mas eu acho muito forte. Mas eu peço a Deus que as pessoas se recobrem, que voltem, que sintam que aquele não é um bom caminho. E elas vão sentir, sabe quando, pastor? Quando Deus aperta a mão, quando falta uma saúde, quando tem uma dificuldade, e aí nós descobrimos que nós somos iguais. No leito do hospital e no cemitério, todos são iguais. Verdade. Então, aí, meu irmão, é que a gente vai ver que toda frivolidade de nada vale. Eita, Deus, está forte. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos ainda com outras perguntas. Tem muita coisa boa. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o pastor divorciado tem credibilidade para dirigir uma igreja? Como é que vocês entendem tudo isso? Vai ser forte ainda. Não sai daí, a gente volta já já. Aquele som de celebrar.